Olá, começamos o nosso programa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, não é? Começamos o programa Basta Crer, o seu programa favorito. E se você nos acompanha pela primeira vez, não muda de canal. Fique aí conosco porque este programa de hoje promete. É aqui neste programa que você vai aprender como ter sucesso e vitória em várias áreas da sua vida. Você que me acompanha sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está passando por um problema e não sabe como resolver? Já procurou solução em vários caminhos, mas ainda não encontrou? Então fique conosco porque certamente o programa de hoje vai te ajudar a entender muitas coisas que acontecem na sua vida e como você pode mudar situações complicadas, não é? Através do apóstolo Jorge Tadeu, que vai dar essa palavra de Deus para as nossas vidas, você vai aprender tudo isso. Então, se você necessita de um pedido de oração, pode enviar para os nossos contatos que vamos passando ao longo do programa. Então temos aí, olha, o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800, ou também temos o número do SOS. O número do WhatsApp é bom para aquelas pessoas que querem mandar uma mensagem de texto ou para quem está fora de Portugal também, né? Mas temos o SOS que você pode ligar, mais 351 21 190 8990. Liga pra gente que a nossa equipe vai anotar o seu pedido e daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por você. Agora também através dos mesmos contatos você pode enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida, não é? Quem sabe recentemente você até não enviou um pedido de oração aqui para o programa e já recebeu a resposta da sua oração, então compartilhe essas boas notícias conosco. Pode encontrar uma Igreja Maná mais próxima de você através dos contatos que a nossa equipe vai te ajudar a encontrar uma Igreja Maná. É muito importante você frequentar uma igreja para que você vá às reuniões, frequente as reuniões, ouça a palavra de Deus e enche o seu coração com a fé que vence o mundo, não é? Agora então, falando em fé que vence o mundo e falando na palavra de Deus, vamos ficar com a mensagem do apóstolo Jorge Tadeu para tudo que você está fazendo e preste muita atenção. Muito bem, nós vamos agora falar sobre a área financeira e, de facto, este título é muito adequado. Como vencer um furacão financeiro ou como ultrapassar tempos difíceis na área financeira. Sabe, muita gente está a passar muitas dificuldades e parece que não tem mais fim, não é? Volta e não volta, o governo decreta mais proibições, mais limites, fecha isto, fecha aquilo, e portanto os empresários nem sei como é que conseguem, e as pessoas perdem empregos e daí vai tudo o resto. Faltam peças, porque as pessoas não podem trabalhar, ficam em casa, peças para automóveis, peças para construção civil. É um fim que nunca mais acaba. Então, será que Deus tem alguma solução para nós? Felizmente que sim, não é? Porque Deus é Deus. E nós não podemos apenas pensar em milagres instantâneos e coisas instantâneas, que Deus também faz. Mas temos que pensar assim, as vozes que nós ouvimos, normalmente são vozes de tormento. Não vais conseguir. É impossível. Olha como toda a gente está. E a primeira coisa que Deus quer dizer assim é: não atentes para aquilo que se fala lá fora ou para aquilo que se vê lá fora. Mas olha antes para Deus. Olha para Jesus. Portanto, a primeira coisa é: tira os teus olhos das tempestades. Quando Pedro e os seus colegas, os discípulos de Jesus, estavam no mar, no meio de uma tempestade terrível, até pensavam que iam morrer. Mas Jesus, que sabe tudo, vinha por cima das águas ter com eles. E eles viram ao longe um vulto, pensaram: um fantasma, desta é que vamos mesmo morrer. Mas Jesus disse: não tenha mão. Eu estou aqui, sou eu.
E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me sair do barco, andar por cima das águas e ter contigo. E Jesus disse, ok, vai. E ele saiu. Pedro andou por cima das águas. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele, como não sei, Deus é que sabe, andou por cima das águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, pôs os olhos no temporal, os sentimentos, imagina, tu és maluco, o que é que tu pensas que és? Algum dia alguém pode andar por cima das águas? Olha para as ondas, olha para o vento. Ele pôs os olhos nos problemas, começou a afundar-se. Jesus, na mesma, foi ter com ele, deu-lhe a mão, puxou para cima e disse ao homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, fé não é lógica. Mas isso não faz lógica nenhuma. Absolutamente, tem razão. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Há muita coisa que para nós não faz a mínima lógica, porque nós temos muitas manias, achamos que somos alguém, mas não somos. A ver? Deus sabe e tem coisas que nós nem sonhamos que existem. Então, quando estamos a querer ultrapassar tempos difíceis, temos que parar de dar atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, parar de atentar para aquilo que se passa lá fora. Ninguém está a negar que existe. Claro que existe. Claro que a crise é muitíssimo grave. Eu não estou a dizer para não acreditar nisso, não, ou fazer de conta que não existe. Não existe. O que eu estou a dizer é que eu posso não prestar muita atenção a isso, parar, olha, por exemplo, jejuar de ver notícias. É verdade. A televisão passa a vida a dar só problemas, só crise, só isto, aquilo, aquilo outro. Isso gera uma indisposição, um tormento mental, um sentimento de incapacidade. Então, jejum. O que é que lhe adianta ver mais notícias? São sempre as mesmas. Morreu mais sei quantos do Covid, mais não sei quantas empresas. Não vai parar? O que é que adianta? Então, o que é que faz? Olhe para Jesus. Esteja neste programa. Ouça a palavra de Deus. Faça o que Deus diz. Porque então, Deus que pode e quer, vai conseguir ajudá-lo. A ver? Em Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Diz que se nós, Deuteronômio 28, diz assim, será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor te exaltará sobre as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, como é que eu vou vencer a crise? Como é que eu vou vencer estes problemas, tempos difíceis, furacão financeiro? Primeiro que tudo é olhar para Jesus. Parar de olhar para os problemas. Não é fazer de conta que não existe, não olhe. Olhe antes para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Olhando para a palavra de Deus. Olhando para aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele diz. O que é que Ele fez? Multiplicou pão e peixe. Estavam lá só homens, 5.000 homens. Só havia 2 pães e 5 peixinhos. E Jesus deu de comer à multidão e ainda souberam 12 ser cheios. Como é que Deus faz? Não sei, só sei que faz. Está a ver? Então, olhe para esse exemplo de Jesus, que transformou a água em vinho, não é? Andou por cima dos mares. Este é o exemplo para o qual nós podemos e devemos olhar, para o Jesus que tem o poder de Deus. Não é o menino Jesus que ele já não está ao colo da Maria. Não é o Jesus da cruz que ele também já não está na cruz. É o Jesus que, sim, foi à cruz, foi ao inferno, ressuscitou e hoje está lá em cima, à direita de Deus, o Pai, a interceder a seu favor. Primeiro que tudo, para você, aprenda as coisas de Deus. Aprenda a viver à maneira de Deus, porque Deus não muda. Está a ver? Então, diz assim, será que se deres ouvidos à voz do teu Deus,
Der ouvidos é ouvir e fazer. E é isso que eu estou a ensinar todos os dias aqui um bocadinho. Quando se trata da área financeira, você tem o sistema de Deus que consiste em semear para colher. Tudo funciona à semelhança do agricultor, Marcos 4:26. Lança a semente à terra. O seu dinheiro é a semente. Por isso Deus nos diz para nós semearmos, honrarmos a Ele com dízimos e ofertas. Está a ver? Então, quando eu olho para Jesus, eu atento para aquilo que Ele diz e faço o que Ele diz, então Deus me exalta. O que é exaltar? Tirar do lugar onde eu estou, onde há ataques, onde há problemas, crise, tudo isso, e põe-me acima disso. Num lugar onde os inimigos não chegam, os problemas não chegam lá. E manda, diz aqui, e todas estas bênçãos, as bênçãos de Abraão, vão ter consigo, vão atrás-se até o apanhar. Não é mais os problemas, é as bênçãos. Buscai primeiro o reino de Deus. Não andais preocupados com o que haveis de comer, vestir, etc. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo o resto vos será acrescentado. Está a ver? É a mesma coisa dita de outra maneira. Ponha Deus em primeiro lugar. Como é que você vai vencer furacões financeiros? Primeiro que tudo, tire os olhos dos problemas e ponha os olhos em Jesus. Olhe para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Eu já disse. É vendo os milagres de Jesus. O Jesus que curou os cegos. O Jesus para quem nada é impossível. É? E olhar para as promessas de Deus e para aquilo que Ele disse para fazermos. Então, eu vou vencer. Então, eu estou a pôr Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro reino de Deus. Não andes preocupados como é que has de vestir, comer, pagar as contas. Mas põe Ele, Deus, em primeiro lugar. Vai ver que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Como? Não sei. Não tem lógica. Eu sei que não tem lógica. E olha que eu sou uma pessoa muito lógica porque eu era e sou ainda engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais. Então, eu sei muito bem que é lógica. Mas muita coisa que vem da Bíblia, para mim, não faz lógica porque é acima da lógica humana. Há coisas que para mim já têm lógica, mas há outras que ainda não sei. Então, é isso aí. Depois, o que mais é que nós podemos fazer? Podemos falar o mesmo que Deus fala. Parar de falar problemas. Oh, estou em crise. Eu já sei que sou o próximo a ser problemas. Oh, já sei que sou o próximo que vai à bancarrota. Eu já sei que vou perder o emprego. Bem, as suas palavras também são sementes. Então, como é que você vai vencer tempestade financeira? Ultrapassar tempos difíceis? É de usar as leis de Deus. Uma delas é semear finanças. Outra é semear palavras. Você não pode falar negativo. Não pode falar os problemas. Mas eu estou a fazer de conta que os problemas não existem. Eu posso não falar deles. Então falo de quê? Fala o mesmo que Deus fala. Quer ver? Vou-lhe dar um exemplo que é fenomenal. Quando Deus chamou Josué, Josué ficou aflito. Josué era o sucessor de Moisés. E Josué estava com um grande problema. Como é que eu vou gerir esta gente? Eu não sei muito. Eu apenas era colaborador de Moisés. Então Josué estava cheio de medo. Mas Deus apareceu-lhe. Você pode ler em casa Josué 1:8. E Deus disse, não te preocupes que eu vou ser contigo também. E depois Deus deu-lhe um segredo ultra gigante. Eu vou compartilhar consigo. Diz assim, versículo 8, não é? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Segundo, medita no livro, nesta lei, dia e noite. Terceiro, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quando nele está escrito. 3 coisas que são o segredo.
de sucesso. 3 coisas que vão fazer com que você ultrapasse tempos difíceis. Falar, o mesmo Deus fala. Não fala o que as notícias falam. Fala. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glórias. E se você já tem Jesus, pode dizer o que eu vou dizer. Se não tem, vá à igreja, entrega a sua vida a Jesus, começa a andar com Deus e depois fala essas palavras que as pessoas diriam é positiva. Bem, essas palavras não são só positivas, são palavras de vida. São as palavras de Deus, que é muito mais do que ter só palavras positivas. Então você pode dizer, 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não cairei porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu ando com Deus. 1000 podem ser derrotados financeiramente à minha esquerda, perder emprego, ir à bancarrota. 10.000 à minha direita, eu não serei porque, estou a recitar Salmo 91, porque Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger em todos os meus caminhos. Está a ver? Eu estou a falar, o mesmo Deus fala acerca da minha vida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não anda aí a falar o que toda a gente fala, porque as suas palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Se você só fala os desastres, os problemas que estão lá fora, você é o próximo, realmente vai ser. Mas se você quiser ter sucesso, tem que mudar de sementes. As suas palavras também são sementes, tem que mudar de sementes. Semear coisas de Deus, coisas positivas. Então, é um segredo muito grande. E claro, nunca podemos esquecer que temos de estar do lado de Deus. Não é só ir a Deus uma vez, é a andar com Deus. Porque se a pessoa vai a Deus e depois vê-se servido, tem o seu milagre, e depois já não precisa de Deus para nada, sabe o que é que Jesus ensinou? Vêm 7 demónios piores que antes e a sua vida passa a ser uma coisa horrorosa. Deixa de ter a proteção de Deus, o diabo já ficou chateado porque você conheceu a Deus, conheceu as bênçãos, é pior emenda que o soneto. E então, não se esqueça de outra coisa, que é, e com isto termina este meu pequeno estudo, a lei de semear finanças para colher finanças. Você pode estar na pior crise deste mundo, sem dinheiro, desesperado, sem emprego, negócio falido. Mas, para Deus, nada é, absolutamente nada é impossível. Uma mulher viúva morava em Sarepta. Não tinha mais nada com comer, ela sentou-se para morrer. Ela e o seu bebê. Sentou-se para morrer. E Deus sabe tudo. E Deus enviou o seu empregado ter com a mulher. Nada é por acaso, não é por acaso você está a assistir este programa e ouvir esta minha lição. Deus fez com que você estivesse nesta hora, aqui em direto comigo, para ouvir este recado de Deus. Então Deus enviou o seu profeta, chegou lá e pediu-lhe pão e ela disse, não tenho, vou fazer o último bocado de pão e depois vou morrer. Não tem mais nada, não há. E o profeta disse assim, olha, faz lá o pão, mas antes de tu comeres, dá primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, se fizeres isso, não vai faltar farinha nem azeite na tua casa e tu vais fazer pão até que passe esta grande crise. E não é que ela acreditou? Ela acreditou. Acreditou em Deus e acreditou no homem de Deus. Então, por que que o profeta falou assim? Porque o Espírito de Deus, que sabe tudo, primeiro mandou lá a casa para a libertar. Segundo, mandou que ela, antes de comer, desse de comer ao representante de Deus. Semeia primeiro para colher depois. E como ela obedeceu, semeou primeiro, deu de comer ao homem de Deus primeiro, Deus multiplicou essa semente
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, não lhe faltou pão todos os dias, até que acabou a crise e pronto, ficou depois a vida normalizada. É isso que Deus tem reservado para si. E por isso, eu exorto você, se ainda não tem a sua vida direita com Deus, ainda não se entregou a Deus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, faça isso. Venha à igreja mandar mais perto de si. Comece a andar com Deus. Aprenda os segredos de Deus. Se você já anda com Deus, glória a Deus, aplique estas leis. Se já as aplica, aplique ainda mais, para que quanto mais você semear, mais você vai colher. Mas você pode dizer assim, não, mas eu moro longe. Não há igreja Maná mais perto, como é que eu posso aplicar esta lei? Bem, vai aparecer aí no ecrã. A maneira como você pode participar desta lei de semear para colher. Enquanto isso, o time vai tocar um hino de fé. Vamos lá, então. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia. Mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Eu vou orar por si agora, porque eu tenho a certeza que Deus está aí consigo do seu lado, preparado para fazer o milagre na sua vida. E por isso eu vou orar por todos aqueles que decidiram fazer o que eu ensinei, porque é a palavra de Deus. Senhor Jesus, trago todas as pessoas que estão em direto comigo, que estão a passar por um furacão na área financeira. E decreto que eles vão vencer, porque eles estão a dar ouvidos à tua palavra, estão a pôr os olhos em ti, Jesus, o Deus de milagres, e estão a decidir fazer, semear, mesmo em tempo de fome. E tu vais multiplicar essas sementes e fazer como fizeste àquela viúva. Nada lhes faltará e tudo vai mudar para melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Então, durante esta semana nós estamos com este tema chamado Construir a Vida na Rocha. Construa a sua casa na rocha. Nós já vimos nos dias anteriores que Jesus falou, em Mateus 7, que havia dois homens. Os dois foram sujeitos a um temporal horroroso. De maneira que um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. E Jesus dizia que aquele que perdeu tudo foi aquele que construiu a sua casa, a casa partiu-se, ficou sem nada, porque ele construiu a sua casa na areia. Não tinha fundações. E o temporal veio. E o outro não perdeu nada porque construiu a sua casa na rocha. E depois Jesus também compara, não é, a nossa vida da mesma maneira. Ou seja, se eu construir a minha vida na rocha, ou seja, se eu viver de acordo com as leis de Deus, andando com Deus, fazendo o que Deus diz, então, se ou quando os temporais vierem, eu vou vencer. Não vou perder, não vou cair.
Mas se eu estiver a construir a minha vida à minha maneira, eu acho, os outros também fazem assim, que mal é que tem. No dia do temporal, perde-se tudo. E é assim que muita gente está hoje, infelizmente. Porquê? Há anos e anos a viver sem Deus. Não preciso de Deus para nada. E logo por acaso este acidente, ouça, quando eu era engenheiro, mas quando eu praticava no estrangeiro, trabalhava numa das 3 maiores empresas de cálculo de pontes. Então nós sabíamos a importância das fundações, não é? Dos ventos, das temperaturas, das correntes marítimas ou dos rios, e tudo isso era considerado, calculado, para que a ponte não caísse. E começa-se pelas fundações, tem que estar na rocha, ou pelo menos com estacas que vão bem fundo para aguentar todas as cargas. Ora, há pessoas que não fazem essas contas ou acham desnecessário porque nunca aconteceu tal coisa. Então, naquele tempo, quando eu fazia essas contas nessa empresa, era óbvio que nós calculávamos a chuva da bacia hidrográfica de um rio. Ou seja, qual é a área de terreno, que quando chove, essa água vai parar ao rio e passa debaixo da ponte que nós vamos construir. Porque isso determina muita coisa. Está a ver? E também sabíamos que há temporais cíclicos. De 10 em 10 anos há um temporal maior que o normal, mas de 20 em 20 ainda é maior. De 50 em 50 ainda é maior, de 100 em 100 há um temporal que... Então, mas essas estatísticas existem. Em muitas partes do mundo, os engenheiros têm acesso a essas estatísticas. Como as pessoas não sabem isto, e podem estar, por exemplo, 5, 6, 10, 20, 30 anos sem grandes coisas a acontecer, pensam, nunca acontece nada de extraordinário. Só que, passado 1 ou 2 ou 3 anos, acontece o temporal dos 50 anos, ou até dos 100 anos. Como é que é possível? Então Deus, então onde é que está Deus? Não. Deus está aí, mas você é que não prestou contas, não prestou atenção às ondas cíclicas. Seja como for, nós temos que aprender a viver do jeito de Deus. Quando nós vimos à igreja, começamos a honrar a Deus. Começamos a aprender outro tipo de leis. Eu lembro, eu era engenheiro, era uma pessoa muito lógica. E quando eu cheguei à igreja, pensei, bem, aos domingos desligo a lógica de ser engenheiro e passo a dizer os aleluias do costume e amém e aqueles slogans religiosos, porque, pensava eu, isso é que agrada a Deus. Ok, eu também entendo que Deus não se desagrada disso. Mas eu aprendi outra coisa. Quando eu começo a ver, olhar para a Bíblia, até depois na escola bíblica aprendi muito mais, que na final a Bíblia não é um livro de histórias. É um livro que tem histórias, mas que conta os princípios de Deus, o modus operandi de Deus, as leis de Deus. E quando nós pomos essas leis em funcionamento, funciona sempre. É a única coisa que nunca falha são as leis de Deus. Nunca. E por isso, construir a vida na rocha é nós andarmos com Deus, sermos sábios, porque o tolo vai dizer que Deus não existe, ou que eu sirvo a Deus à minha maneira, e depois vêm estas tempestades e ele perde tudo. É o chico esperto. Mas há outra coisa que eu quero falar, que é para além da nossa vida aqui na Terra. Nós vivemos, força de expressão, 2 dias. Se não vai durar mais 120 anos, é o que Deus diz que dura. Os médicos, eu conheço muitos médicos, muitos até são da nossa igreja, não é? Dizem que há uma coisa, que é um fenómeno que é, as células se reproduzem, de 7 em 7 anos você tem células novas. A medula fabrica novas células para você ter sempre material novo. Mas, chegando perto dos 120, elas deixam-se reproduzir e o corpo começa a estragar-se até que morre. O corpo é uma máquina fantástica. Então, depois que a pessoa morre, vai para onde?
vai para onde Deus diz que vai. Uns vão para o céu, viverão para sempre com Deus, nunca mais vão morrer, e outros vão para o inferno. E o que é que define? O que é que separa? É o seguinte: quem durante este tempo decidiu dar a sua vida a Jesus, fazer de Jesus o seu Salvador, ele aplicou uma lei fundamental de Deus, que é a seguinte: ninguém se pode salvar a si próprio. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, exceto por Jesus Cristo, não é por Budas, nem boas obras, nem pela Virgem Maria, nem santos, é só Jesus. E que salvação não é um ato religioso, mas é um ato legal. Se há pessoas que entendem isto, são os advogados e os juízes. Porque assim todos pecamos, disse Deus. Por isso, tínhamos de ser condenados. Deus não é um juiz como desses que estão para aí, que fazem favor aos amigos e pisam o povo normal. Deus não, é igual para todos. E a lei é sempre para ser cumprida. Como todos falhamos, devíamos ser condenados e ir para o inferno. Então Deus amou-nos de tal maneira que fez um plano de resgate. Consistiu em enviar Jesus, morrer por nós, para que nós pudéssemos não ir para o inferno. E quando a pessoa decide então entrar nesse caminho, ele está a construir a sua vida na rocha. Porque ele vai viver para sempre, mas agora vai viver para sempre com Deus e não no inferno. Então, Jesus diz que isso vai acontecer. E fala, pois, que quem perseverar com Deus até ao final, esse é que será salvo. E diz que vai haver um dia terrível em que para uns será bom, para outros não. Jesus vem para os céus e vai arrebatar os crentes que estiverem vivos, que se vão juntar aos crentes que já morreram. E vai ser numa fração de segundo. E vai nos dar um corpo novo, que não vai ser corruptível. Depois, quem não tiver ido, porque andou a brincar com Deus, vai sofrer coisas terríveis. Até que Deus acaba com o mundo e faz tudo de novo. Fecha o mundo. Se você ouvir falar dos buracos negros, parece-me a mim que já começou o livro a fechar-se. Porque Deus diz que o mundo vai se fechar como um livro. Os buracos negros engolem tudo e mais uma coisa. E depois Deus vai fazer novos céus e nova terra, e não entram ladrões, vigaristas, não entram sodomitas, não entram pessoas que andam nessas coisas de homem com homem, eu estou a falar o que Deus diz, mulher com mulher, não entram os que praticam atos de bruxaria e de idolatria, mas aqueles que andam com Deus e que foram lavados dos seus pecados porque Jesus os perdoou tudo. E então viveremos para sempre nos céus novos e nova terra. E, portanto, construa a sua vida na rocha. Faça isso mesmo. Abra o seu coração hoje mesmo, se ainda não tem Jesus, e faça esta oração comigo agora mesmo. Digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, que morreu por mim, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. Eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Ajuda-me, guia a minha vida, ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora, para terminar, vou pedir que toque um hino que diz: tudo vai mudar para o melhor. Porque é isso que vai acontecer. Se você já entregou a vida a Jesus, anda na igreja, nunca pare de servir a Deus e andar com Deus. E para vocês outros, comece a ir à igreja. Procure a igreja mais perto. Ande com Deus, porque assim está a construir a sua vida eterna na rocha. E assim eu me despeço. Até amanhã, que continuaremos a falar deste tema muito importante. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar.
melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho. Vamos ver. Olá, eu sou a Liriane, estou na igreja de Covilhã e tenho aqui a Ana, que vai nos contar um testemunho acerca de finanças. Então, mais ou menos há 5 anos atrás, o nosso apóstolo lançou um desafio a toda a igreja de fazer uma promessa de fé. Entretanto, eu fui para casa, mais o meu marido, nós conversámos, decidimos um valor e para entregar na reunião do fim de semana seguinte. Ainda não tínhamos feito essa entrega desse dinheiro e logo nessa semana nós fomos abençoados 16 vezes mais do valor que nós íamos dar. E até hoje nós continuamos a semear nessa promessa de fé até que Deus queira. Só pelo fato de vocês decidirem honrar a Deus com X valor, vocês instantaneamente já foram abençoados. Exatamente, 16 vezes o valor que tínhamos preparado para dar. Uau, é porque Deus sempre é fiel quando nós decidimos colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, antes mesmo dos nossos sonhos, né, Ana? Amém. E assim, Deus promete e nós fazemos a nossa parte e Ele cumpre. E quando nós queremos realmente, e quando nós amamos a Deus verdadeiramente de coração, como o apóstolo tem ensinado, fazemos tudo para a pessoa que amamos, não é? Então, nós amamos a Deus, temos que fazer o melhor para Ele, para também Ele contribuir, retribuir, neste caso, para nós também. É verdade, sempre que colocamos Deus em primeiro lugar, Ele é fiel e nos abençoa também. E agora quero falar acerca do Cine Curiacos, uma plataforma que nós temos com conteúdos exclusivos, filmes e séries, para você que nos acompanha não só encher o seu coração com a palavra de Deus através justamente desses filmes e séries, mas também usar essas ferramentas para evangelizar. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfruta de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. Então aproveita aí um momento que você estiver com a sua família ou com seus amigos, liga lá no Cine Curiacos, fique de olho na programação para saber quando terá novidades, não é? E quando vai passar a sua série ou o seu filme favorito, combine com seus amigos e com seus familiares e aproveita para assistir todo mundo junto, um momento de comunhão, não é? Agora quero falar acerca da igreja online para todas as pessoas que moram longe, que não conseguem frequentar uma igreja Maná física porque ainda não tem uma igreja Maná próxima. Então, para vocês, nós temos a Igreja Online, uma plataforma sensacional, onde você pode assistir às reuniões. Tem também um acompanhamento pastoral através da Igreja Online que você pode fazer. Pode enviar o seu pedido de oração, como pode também marcar a sua consulta pastoral. É muito legal porque lá também tem um chat online onde você escreve, fala com outros irmãos também da Igreja Online. Então a Igreja Online realmente vai ser a sua igreja sem fronteiras. Vamos ver esse spot. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar,
comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. A sua igreja sem fronteiras, www.igreja-online.tv. Se você já frequenta uma igreja Maná, mas conhece pessoas que estão em outros países onde ainda não temos igreja Maná, envia o link da Igreja Online para essas pessoas, para que elas façam da Igreja Online a sua igreja, não é? Agora, vamos falar acerca da Curiacos Music. Quem gosta de música boa, não é? Acho que não tem ninguém que não gosta de uma boa música. Seja ela mais calma ou mais agitada, sempre gostamos de música. A música faz parte da nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber, não é? Mas, para isso, nós temos a Curiacos Music, que tem muitas bandas e artistas com vários estilos musicais, para justamente você, sempre que precisar ouvir ali uma música, ouve também a palavra de Deus. Vamos ver. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E como prova de que temos música boa, vamos ficar com um videoclipe da Curiacos Music. Vamos ver. Sí. El Valente. Sí. Tá aqui. Tá. Sim. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá. 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 Tá aqui. Tá. 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 Sim. Jesus, Jesus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali. Jesus, Jesus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali. Jesus está aqui, a sua presença eu posso sentir. Rendemos honras e glórias ao Pai do céu, Giovanni, sim. Ele é tudo que eu quis, tudo que eu preciso para ser feliz. Chegou na minha vida, contrapartida, deu-me motivos para sorrir. Tá aqui, posso sentir o seu poder sobre mim. E se disserem que acabou, direi que não posso ler o princípio e o fim. Portanto celebro, pulo, me alegro, danço e canto assim. Ainda que a esperança morra, a fé me diz que o melhor está por vir. A fé me diz que o melhor está por vir. O Cordeiro de Deus, aquele que foi, que sempre será. Jesus, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, Messias, sim, tá bonito. Jesus, tá aqui, ele tá aqui, ele tá ali, tá aqui, ele tá aqui, ele tá ali. Jesus, tá aqui, ele tá aqui, ele tá ali, tá aqui, ele tá aqui, ele tá ali. Jesus está aqui, a salvação ele traz for free. E a nossa missão é levar a palavra
palavra de Deus aqui e ali. Com ele sou forte, passo pelo vale da sombra da morte. Isso é fé, isso não é sorte. Segue com ele, eu nunca perco o norte. E vencemos batalhas com ele na frente, eu derrubo muralhas. Minha vitória não vê quando calha. Quem conosco não junta, só espalha. E sorria, sorria, celebra, pois a alegria vem quebra. Através de mim ele clareia. Sou vencedor, mas ele é quem guerreia. Sim, sim, Jesus, Jesus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali. Jesus, Jesus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá ali, 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 tá ali. Agora vamos falar acerca dos grupos familiares. Se você que me acompanha não frequenta um grupo familiar ou gostaria de entregar a sua casa para um grupo familiar, vamos ver como você pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco, mais 351 21 190 8990 ou através do número do WhatsApp, mais 351 912 895 800. E é justamente sobre esses números que nós vamos ver o próximo spot. O SOS é uma linha de apoio que está disponível 24 horas por dia, caso você que nos acompanhe necessite de ajuda ou até alguém que você conheça. Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número mais 351 21 190 8990. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o mais 351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E outra forma de ser acompanhado e ser ajudado é através da consulta pastoral. A consulta pastoral é semelhante a uma consulta médica, em que o pastor irá te ajudar a encontrar a solução, irá te ajudar a encontrar a origem também dos seus problemas de acordo com a palavra de Deus. Se quiser marcar a sua consulta, veja como. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Agora quero falar para as nossas crianças. Nós temos uma plataforma exclusiva para as crianças, Curiacos Kids, com conteúdo 24 horas por dia, justamente exclusivo para as crianças, muitos desenhos, filmes animados, não é? Com conteúdos que vão ajudar a sua criança, vão educá-las melhor, né? Conteúdos educativos e também que vão realmente influenciá-las para o bem. O contrário de muitos desenhos que infelizmente nós temos hoje em dia, nós vemos hoje em dia, que acabam por influenciar as nossas crianças para um caminho contrário ao que diz a palavra de Deus. Então, na Curiacos Kids, você pode colocar aí para sua criança assistir e ficar tranquilo. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor?
Kuriakos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a kuriakos.com e clique em Kuriakos Kids. Talvez você que nos acompanha, sua criança, não é? Está tendo comportamentos mais agressivos ou comportamentos que não é da educação que você dá em casa. O que será que ela anda assistindo? Daí a importância de os pais estarem sempre atentos e neste caso, com certeza, você pode dar a Kuriakos Kids para o seu filho e ficar descansado. Se você, porventura, conhece outros pais que passam pelo mesmo, dê a Kuriakos Kids também. Agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Kuriakos Music. Vamos ver. I was so obsessed to be someone like the rest, forgetting all this time you wanted me instead. I took a lot of time to see what you had in mind for me. Your plans were far beyond what I can understand. You've noticed I'm honest, sometimes misunderstood, 'cause words ain't sound as they should. You knocked at my door 'cause you need someone you trust, a friend to rely on, who's faithful enough. I give up my plans every time you come around, 'cause I'm happy you stay with me. I've walked 1,000 miles to come right back to the start of knowing what it means that you're in control. I've tried to run away, now I am tired of all the weight. This time you take the lead, I'm just letting it go. All the wrong turns and dead ends of trying to lead my way. Just undo my work, stop and rain. You knocked at my door 'cause you need someone to trust, a friend to rely on, who's faithful enough. I give up my plans every time you come around, 'cause I'm happy you stay with me. You knocked at my door 'cause you need someone to trust, a friend to rely on, who's faithful enough. I give up my plans every time you come around, 'cause I'm happy you stay with me. Someone you trust, a friend to rely on, who's faithful enough. I gave up my plans every time you come around, 'cause I'm happy you stay with me.
so happy you stay with me. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas já sabe, te esperamos no próximo programa Basta Crer. Tchau, tchau. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme, eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação, a minha salvação. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é o maior, Jesus é o maior. É o Salvador, é o Salvador.